O que Batman, o Coringa e os bobos da corte têm em comum? Você sabia que o Coringa reflete a irreverência dos bobos da corte medieval? Essa é uma das releituras mais interessantes, que surgem a partir do trabalho do historiador Georges Minoir sobre a figura do bobo da corte. Quando pensamos em um bobo, imaginamos alguém com roupas ridículas, usando um chapéu cheio de sininhos e fazendo piadas para divertir o rei. Mas, para Georges Minoir, a função do bobo ia muito além disso. Ele divide os bobos da corte em 3 grandes categorias. O primeiro era o bobo natural. Eram pessoas que nasciam com alguma característica considerada diferente pela sociedade da época. Anões, pessoas com deficiências ou aparências incomuns. Muitas vezes não precisavam sequer fazer piadas. Sua simples presença era vista como curiosa, estranha ou divertida. O segundo era o bobo por ofício. Esse já era um profissional do humor. Cantava, imitava, contava histórias e fazia sátiras. Era alguém treinado para entreter e, ao mesmo tempo, para criticar. Mas o mais interessante era o terceiro tipo, o bobo sábio. Esse fingia ser tolo, mas era extremamente inteligente. Sua função era dizer ao rei aquilo que ninguém mais tinha coragem de dizer. Como falava através da brincadeira, recebia uma espécie de imunidade. Podia apontar erros, abusos e contradições do poder sem ser punido. E aqui entra um detalhe importante, os sininhos do chapéu do bobo chamados guizelas ou guizos. Quando o bobo falava, o som dos guizos lembrava a todos que era uma brincadeira. Mesmo quando estava criticando o rei, havia uma espécie de acordo social. O rei ria, a corte ria, e a crítica era absorvida. Georges Minoir argumenta que, com o passar do tempo, os bobos desapareceram. O bobo natural saiu das cortes. O bobo por ofício virou o comediante moderno, e o bobo sábio se transformou em jornalista, filósofo, intelectual ou crítico social. Só que houve uma mudança fundamental. Ele perdeu as guizelas, ou seja, perdeu a proteção. A crítica continuou existindo, mas sem a imunidade que o humor lhe dava. Agora, imagine essa ideia aplicada a Gotham City. O Coringa pode ser visto como uma versão moderna do bobo sábio. Observe sua aparência. Maquiagem exagerada, sorriso permanente e roupa extravagante. Tudo nele lembra uma caricatura ambulante. Como os antigos bobos, ele usa o riso para revelar algo sobre o poder. Mas existe uma diferença crucial. O bobo medieval criticava o rei e sobrevivia. O Coringa critica a sociedade e acaba sendo visto como uma ameaça. Ele é o bobo sábio sem guizelas, sem proteção e sem imunidade. Por isso, ele não chega a se tornar conselheiro. Acaba como vilão. Sua função é expor as rachaduras da ordem social. Mostrar que as pessoas que se consideram civilizadas podem se tornar violentas quando pressionadas. Em outras palavras, ele faz o mesmo trabalho do antigo bobo, revelar verdades desconfortáveis. Mas agora, ninguém está disposto a rir delas. Se o Coringa representa o bobo sábio, o Pinguim representa outra figura descrita por Georges Minoir, o bobo natural. Desde criança, ele é marcado pela exclusão, pela aparência considerada estranha e pelo desprezo dos outros. A diferença é que ele se recusa a permanecer no papel de alvo da zombaria. Em vez de aceitar o lugar que a sociedade lhe deu, ele busca poder. É como se dissesse: se vocês me veem como um monstro, então eu vou governar os monstros. Enquanto o Coringa quer provar que a ordem é uma mentira, o Pinguim quer dominar as regras dessa ordem. Ele não ri do sistema, ele se torna o sistema. E então chegamos à Arlequina, talvez o caso mais interessante de todos. Ela reúne os 3 tipos de bobo numa única personagem. É um bobo por ofício, porque escolhe conscientemente o espetáculo, a performance e o humor. É um bobo sábio porque enxerga verdades que muitos ignoram, especialmente sobre loucura, manipulação e relacionamentos abusivos. E também carrega elementos do bobo natural, porque transforma em identidade aquilo que a sociedade usa para ridicularizá-la. Mas a Arlequina dá um passo além. Ela percebe algo que os bobos medievais jamais puderam perceber. Ela não precisa mais de um rei. Quando abandona o Coringa, deixa de depender da corte e passa a construir a sua própria. E é aqui que surge a pergunta mais interessante. Quem é o rei dessa história? A resposta parece óbvia.
Batman. Bilionário e educado. Herdeiro de uma fortuna gigantesca. Dono de tecnologia, influência e prestígio. Ele representa a Ordem de Gotham. Ele ocupa o lugar que antes era do monarca. Por isso, os vilões podem ser vistos como os novos bobos. Todos eles são personagens que ficaram fora da corte. O Coringa é o excluído que denuncia as contradições da ordem. O Pinguim é o rejeitado que aprende a usar as mesmas ferramentas da elite. A Arlequina é quem acreditou que poderia entrar no sistema e descobriu seus limites. Nessa releitura, Batman e seus vilões vão além de herói e criminosos. Eles representam um conflito mais antigo entre o poder e os que foram deixados à margem dele. E talvez essa seja a principal conclusão de Minuai. Na Idade Média, existia um espaço para criticar o rei sem provocar confronto. Esse espaço era ocupado pelo bobo da corte. Quando o bobo desaparece, a crítica muda de forma. O riso vira ressentimento. A sátira vira confronto. O bobo perde as guiselas. Os guizos silenciam, mas as tensões permanecem. E aquilo que antes era uma piada pode acabar se transformando em perseguição. Talvez a verdadeira pergunta não seja por que existam coringas. Talvez seja: o que acontece com uma sociedade quando ela deixa de escutar todos os seus bobos? Talvez toda a sociedade precise de seus bobos, pois eles lembram que nenhum rei, governo, ideia ou povo deve se tornar sério demais para uma boa piada. Brasil.